Muito boa noite a todos. Vivemos em um mundo de provas e expiações. Um mundo no qual convivemos aqui e acolá, onde estivermos, com muitas dores e sofrimentos. E Jesus, certa feita, nos disse que a felicidade não era deste mundo. Essas são assertivas que fazem parte do conhecimento cristão de cada um de nós e que não deixa de ser verdade. Não precisa irmos muito longe para encontrarmos aqui e acolá algum tipo de dor e sofrimento no qual nós passamos ou os nossos irmãos passam também. Todavia, nós, como criaturas, filhos de Deus, já carregamos em nossa natureza espiritual a busca pela nossa felicidade futura, pelo nosso bem. E, gente, daqui a 4 dias, o mundo cristão estará comemorando o aniversário de nascimento daquele que se tornou para a humanidade, ou pelo menos para nós cristãos, o símbolo da nossa salvação, da nossa felicidade, da nossa busca incessante pelo bem e pela felicidade de nós uns com os outros. Dentro de 4 dias, nós vamos nos lembrar da luz que veio para o mundo. Essa luz que veio ao mundo, trazendo para a gente o caminho, a verdade e a vida. Essa luz que veio ao mundo com a proposta de libertação de todos os nossos sofrimentos, de todas as nossas dores. A luz que veio ao mundo e que nos ensinou que nós deveremos estar no mundo, mas não sermos do mundo. Essa luz que veio ao mundo para nos libertar de nossa ignorância espiritual. Essa luz é tão importante na vida de muitos de nós que o Espírito André Luiz, na obra Apostilas da Vida, traz a seguinte reflexão para nós. Ele não era conquistador e fundou o maior de todos os domínios. Não era legislador e iluminou os códigos do mundo. Não era filósofo e resolveu os enigmas da alma. Ele não era juiz e ensinou a justiça com misericórdia. Não era diplomata e trouxe a fórmula da paz. Não era médico e limpou leprosos, restaurou a visão dos cegos e levantou paralíticos do corpo e do espírito. Não era sociólogo e estabeleceu a solidariedade humana. Ele não era cientista e foi sábio. O sábio dos sábios. Não era advogado e defendeu a causa da humanidade inteira. Não era economista e ensinou a distribuição dos bons bens da vida, a cada um por suas obras. Não era escultor e modelou corações, convertendo-nos em poemas vivos de bondade e esperança. Bem-aventurados os seus discípulos sinceros, que se transformam em servidores do mundo por amor ao seu amor. André Luiz nos diz isso na obra Apostilas da Vida. Tudo que aqui ele deixou sempre vai existir. Nunca passou. Como diz o poeta, tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir.
Jesus está entre nós. E como devemos caminhar se tivermos essa certeza em nós, essa fé em nós, para caminharmos alegremente? Só um fato: a nossa fé. Todas as vezes que 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome e falarem em meu nome, eu estarei entre vós. Será que ele não está entre nós neste momento? O que viemos buscar no Grupo Espírita Francisco de Assis na noite de hoje? Consolo para as nossas dores, entendimento a respeito da proposta de Jesus para nós. Viemos buscar entendimento a respeito de nossa ignorância espiritual e como nos livrarmos de nossas imperfeições. Viemos buscar a proposta desse educador, que alegremente nos ensinou tudo o que está contido em seu Evangelho. O que nos falta para estarmos felizes e alegres? Nós temos soluções para os nossos problemas. Todos nós. Jesus é para nós o caminho, a trajetória. É aquela criatura, aquele nosso irmão, que demonstra para nós que nós podemos nos realizar e ter uma felicidade futura de acordo com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, com o nosso caminhar. Jesus nos ensina a vencermos a nós mesmos, pois nós carregamos muitas imperfeições morais ainda que precisam ser vencidas para que o sentimento de paz, de harmonia, de equilíbrio se estabeleça em cada um de nós. Jesus é essa proposta infinita de amor, de caridade, de desejo sincero para que nós possamos estimular as muitas referências de bem e de bom que nós precisamos estimular para vencermos a nós mesmos. Nós precisamos conquistar virtudes. Nós precisamos entrar em acordo com as leis de Deus, nosso Pai. Por que nós sofremos? Porque não somos felizes. Porque nós estamos o tempo todo contrariando as leis de Deus. E Jesus veio, pela misericórdia do Pai, entregar a nós esse roteiro, esse caminho, para que a gente possa trabalhar nossas vidas em consonância com as leis de Deus. Quanto mais próximos das leis de Deus nós estivermos, quanto mais próximos estivermos no caminho que nos conduz a essa vida futura feliz, mais estaremos contribuindo favoravelmente conosco mesmos e, consequentemente, com os nossos semelhantes. Mas a escolha é sempre nossa. Está aí o livre-arbítrio, que faz com que cada um de nós faça suas escolhas de acordo com aquilo que tem para oferecer. E Deus, através da sua lei perfeita, tem para nós uma lei que nos coloca no direcionamento correto. É a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. O sofrimento e a dor batem a nossa casa através dessa lei de causa e efeito para nos dizer que algo de errado está acontecendo conosco. Algo de errado estamos fazendo em relação aos ensinamentos de Deus para com todos nós. E Jesus, esse Filho de Deus, é essa criatura que veio para ensinar a gente, através, inclusive, das suas ações, dos seus exemplos, ensinar para a gente o quanto a gente pode se tornar feliz. A gente precisa promover mudanças significativas em nós para que a gente comece a se adequar às leis de Deus. E muitos de nós que aqui nos encontramos, irmãos e irmãs encarnados, desencarnados, já venceu aqui e acolá alguma imperfeição.
já se sente feliz por poder dizer a si mesmo: esse defeito eu não tenho. Esse eu já transcendi. E Deus, através de Jesus, que é esse que nos traz a alegria do saber viver, Deus oferece a gente, através desses ensinamentos crísticos, as ferramentas necessárias para as nossas correções, através, inclusive, da lei de causa e efeito. Se nós compreendêssemos melhor as leis de Deus, se nós compreendêssemos melhor o que precisamos fazer para nos tornarmos pessoas melhores e colocássemos em prática o Evangelho de Jesus em nossas vidas, nós nos tornaríamos cada vez mais pessoas felizes. Mas aqui estamos nós, todos, em um planeta ainda de provas e de expiações, em um planeta em que a dor ainda reside, mora bem próximo de nós. Mas estamos vencendo. Todas as vezes que nós nos propusermos a buscar a Jesus na casa espírita, na igreja católica, numa igreja evangélica, em um campo, dentro de um ônibus, dentro de sua casa através do evangelho no lar, todas as vezes que nós o procuramos, espíritos benfeitores amigos se alegram com nós, porque Jesus estará com nós. Precisamos nos alegrar, porque mesmo reconhecendo nossas imperfeições ainda, mesmo ainda carregando tantas dores nossas e de alguns de nossos parentes, amigos, conhecidos, nós temos ao Evangelho de Jesus em nossas vidas para que a gente possa entender todo o sofrimento, toda a dor que nos é propiciada, causada. A gente precisa aprender a se resignar mais diante de nossas dores. E não é com comodismo, não. É agindo. Mas se resignar sabendo, tendo consciência, através dos ensinamentos que Jesus deixou para a gente, das reais necessidades que nós temos de mudança. E do quanto poderemos nos tornarmos mais felizes se a gente conseguir verdadeiramente buscar a nossa paz, vencendo a nós mesmos. Nós somos construtores dos nossos destinos. E Jesus, ao longo de sua história, agiu e age constantemente para que nós possamos segui-lo. Porque como ele é o caminho, a verdade e a vida, a promessa é de nossa felicidade futura. Emmanuel, no livro Inspiração, na psicografia de Chico Xavier, nos fala um pouco a respeito dessas ações de Jesus para com nós, para conosco. Ele diz assim, centro divino agindo para a divinização da humanidade, Jesus não se perde em cogitações salvacionistas à base de plataformas simplesmente verbalísticas que patrocinem o evangelho de fora para dentro. O evangelho tem que ser vivido, experimentado, vivenciado por nós de dentro para fora. Quantas pessoas que aqui estão não já se modificaram a ponto de outras pessoas chegarem a dizer: mas como fulano está mudado? Como fulana está mudada? O que será que está acontecendo com ele ou com ela? É a compreensão do Evangelho de Jesus entrando em nós e nos dando a real necessidade de, com muita fé, de muita confiança, acreditarmos que somos capazes de nos melhorarmos, de vencermos a nós mesmos, de vencermos nossas imperfeições. Continua Emmanuel, servindo e ensinando até o derradeiro sacrifício, entrega-se à obra regeneradora de coração para coração, exaltando a importância da individualidade
no aperfeiçoamento comum. As mudanças precisam ser nossas, de cada um de nós. Aceitar a Jesus como nosso Salvador, ou como aquele que nos oferece o Evangelho para a nossa felicidade futura, tem que partir de cada um individualmente, precisa partir de cada um de nós. É bom que a gente reflita a respeito do que estamos recebendo todas as vezes que chegamos aqui na casa de Francisco de Assis e do que estamos construindo em nós em relação a esses tesouros que caem do céu para todos nós. O que estamos fazendo com tudo isso? Jesus aqui sana as feridas de um leproso, ali reergue um paralítico, acolá socorre uma criança desamparada, mas além acolhe um doente ao desabrigo. E de alma para alma, sem exércitos e sem tronos, sem éditos e sem espadas, estabelece entre os homens o império do amor, que, iniciado há quase 20 séculos, 21 agora, né? Continua avançando na direção do porvir. Emmanuel, no livro Inspiração. E nós? Como estamos reagindo diante dessa proposta evangélica, diante dos ensinamentos de Jesus para todos nós? O que estamos construindo de bom e de bem para a nossa felicidade futura? Como estamos caminhando? Será que o Evangelho de Jesus, que já está adentrando entre nós, já está causando em nós aquela alegria, aquela felicidade de estarmos cumprindo nossos destinos de acordo com as leis de Deus? Ou as nossas escolhas infelizes ainda não nos dão essa alegria? Jesus é sim a alegria em nossas vidas. Imaginem vocês quanto alegre não ficou aquele centurião que chegou até Jesus pedindo para que salvasse o seu servo. E Jesus: me leve até o seu servo. Ele humildemente, o centurião, diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizeis apenas uma palavra que eu serei salvo. E Jesus exalta a fé desse centurião romano. O elogia por conta da sua fé, que fez com que, naquele momento, naquele instante, o seu servo fosse curado. Certa feita, Jesus, em uma multidão, sendo seguido em uma multidão, sentiu que alguém tocou suas vestes. Tratava-se de uma mulher que há 12 anos sofria com um sangramento que nenhum médico até então conseguira curar. E ela já havia gasto muito com as tentativas de se curar. Ela confiou, acreditou. E no meio daquele tumulto, aquela mulher tocou nas vestes de Jesus e ele disse: de mim saiu virtude. No meio daquela confusão toda, ele querendo saber quem havia tocado, depois de algum tempo, a mulher se pronunciou. E Jesus diz a ela: a tua fé te curou. O papel da fé em nossas vidas é tão importante que somente através da nossa fé, essa confiança interior na bondade de Deus nosso Pai, na ajuda que Jesus faz a todos nós, é que nós poderemos verdadeiramente alcançar a nossa felicidade futura. Me desculpem por isso. Eu esqueci. Pronto. E a nossa felicidade futura? Aonde ela está alicerçada? Que caminhos estamos tomando para conseguirmos verdadeiramente entrarmos em comunhão com as leis de Deus? A doutrina espírita nos ensina que fora da caridade não há salvação. E Kardec pergunta aos benfeitores espirituais:
O que seria caridade? Os benfeitores amigos informam que a caridade é constituída de 3 virtudes. 3 virtudes a ser conquistada por cada um de nós, para que nós possamos atingir essa caridade que nos salva, essa prerrogativa que nos salva. A benevolência para com todos, sermos bons, generosos para com todas as pessoas. A indulgência para com a falta dos outros, termos compreensão da falta dos outros, entendermos que se o outro faltou, se o outro errou, é porque ainda ele não entendeu o que nós já percebemos, já entendemos. E, por fim, a mais difícil de ser alcançada das virtudes, o perdão das ofensas. Esse perdão que nos liberta das tristezas, do fardo pesado que a gente carrega por conta da gente estar indo de encontro ou não estar indo de encontro às leis de Deus. Deus espera de nós a concórdia, a fraternidade. E a falta do perdão nos faz cada vez mais nos distanciarmos de sua lei. Nos faz ficarmos cada vez mais distantes daquilo que Jesus propõe para nós. Mais distantes do seu evangelho. A gente precisa compreender o amor universal que nos governa. Esse amor que faz com que a gente entenda da real necessidade de amarmos sem esperar nada em troca. Chegará o dia em que todos nós que aqui nos encontramos amaremos sim, sem esperar nada em troca. Amaremos e nos sentiremos felizes e realizados por estarmos em concordância em sintonia muito fina, em concordância muito perto, muito próxima dessa lei de amor que nos governa. Chegará esse tempo, sim, em que sentiremos necessidade de sermos fraternos uns com os outros. E Jesus é esse roteiro para nós. É através da compreensão do seu evangelho que nós vamos encontrar esse caminho, que nós vamos acelerar o nosso progresso espiritual com vista a alegrias futuras. Somos alegres? Não. Mas nós podemos estar alegres. No mundo de provas e expiações, o sentimento de alegria, de felicidade, ele só bate a nossa casa de vez em quando. Mas a nossa paz interior, que nos felicita pelo sentimento do dever cumprido conosco mesmo e com os outros, essa pode ser permanente e de acordo com as nossas escolhas. A gente precisa tomar consciência, lembrando de Francisco de Assis, que nós podemos sim ser utilizados como instrumentos de paz. Quanta alegria no coração de cada um de vocês, irmãos do plano físico que estão aqui a me escutar, a me olhar, e meus irmãos e minhas irmãs do plano espiritual. Quanta alegria no coração de vocês quando recebem um muito obrigado por você ter me ouvido. Muito obrigado pelas palavras carinhosas de apoio, de incentivo que você me deu. Muito obrigado pela alegria que você me proporcionou, em nome de Jesus. E Jesus se utiliza de seus irmãos, nós, para realizar todo o bem necessário com vistas à felicidade nossa e também de todos os outros seus irmãos. É uma construção de paz. É uma felicidade na construção de paz. Uma felicidade que Jesus oferece a nós de acordo com as escolhas felizes que nós fazemos de pôr em prática o seu evangelho. A alegria que nós temos de descobrir essa verdade que nos liberta da ignorância, das nossas ignorâncias individuais, essas angustiantes imperfeições
que nos provocam o atraso espiritual. Quanto de vaidade, de egoísmo, de inveja, de orgulho eu ainda carrego? Será que a gente consegue se olhar no espelho e enxergar em nós ainda esses sentimentos infelizes? Ou será que nós ainda não temos coragem de olharmos para nós mesmos e sabermos que ainda falta muito para a gente conseguir a nossa felicidade futura? A escolha é individual, é de cada um, mas nós estamos buscando. Não é à toa que aqui nos encontramos na noite de hoje, lembrando de Jesus, falando de Jesus, da importância do Evangelho em nossas vidas. Não é à toa. Ninguém sai daqui hoje inocente. Ninguém vai sair daqui, passar por aquele portão, sem ter a certeza, pelo menos foi informado, de que o Evangelho de Jesus em nossas vidas traz para nós, de acordo com as nossas ações, nossos desejos, traz para nós a alegria de viver em paz. Mas a escolha é nossa. A escolha é individual, é de cada um, pela aceitação da prática do Evangelho. Evangelho no lar. Quantos aqui ainda não o fazem? Sabem que estão perdendo a grande oportunidade de estar atraindo para seus lares os benfeitores amigos espirituais que vão criar ali uma atmosfera de equilíbrio, de paz e de harmonia, na qual a felicidade aos poucos vai estar adentrando nessa casa harmonizada pelos benfeitores amigos, nessa casa harmonizada pelo Evangelho de Jesus, que traz para todos nós o caminho para a nossa felicidade futura. A casa que faz o Evangelho no lar, que recebe a Jesus semanalmente, se reequilibra. E nós podemos, inclusive, perceber isso até junto aos animais que convivem conosco. E estou dizendo isso porque vivencio e presencio isso. Nós temos uma cadelinha que todos os domingos, na hora do Evangelho, ela pode estar onde estiver. Quando nós nos sentamos à mesa, ela senta ao lado de minha esposa e fica lá até o Evangelho acabar. O curioso é que, às vezes, ela fica olhando para o alto, como se estivesse vendo alguma coisa que eu não vejo. Mas, provavelmente, aquele serzinho, criatura de Deus, pode estar vendo, sim, os nossos amigos benfeitores espirituais cuidando de nosso lar. Assim nos ensina a doutrina espírita através das nossas percepções. Amar, na expressão mais profunda do sentimento, libertador das tristezas que somos acometidos, servir a Deus com Jesus e por Jesus. Isso, gente, independe de religião. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, isso independe de religião. Não é a religião que vai nos salvar. A religião é um roteiro. É um roteiro para as nossas vidas e escolhemos a Jesus para nos guiar nesse roteiro de salvação, de felicidades para nós. Lá no livro, Nas Pegadas do Mestre, o nosso irmão Vinícius, ele fala de Jesus como essa segunda revelação para nós. E ele diz assim, Jesus não trouxe à Terra um sistema religioso a mais. Ele teve por missão revelar Deus à humanidade. Revelar Deus à humanidade. O mundo já conhecia Deus na exteriorização de sua força, do seu poder, da sua inteligência, da sua sabedoria.
Era necessário que o conhecesse através do seu amor, na intimidade como pai. Olha, Jesus trouxe para a gente essa relação mais íntima de nós para com Deus. Os profetas falaram de Deus através das imperfeições humanas. Jesus refletiu com fidelidade, porque não havia em sua alma imaculada mancha alguma que pudesse empanar o brilho da divindade. Jesus vivenciava o que dizia. Jesus é esse nosso irmão maior, esse Filho de Deus, nosso irmão maior, que trouxe para a gente uma nova plataforma de entendimento a respeito do que poderíamos construir e fazer para a nossa felicidade futura. Cada um de nós que aqui se encontra é filho de Deus, é irmão de Jesus. A gente é fraco. Nós somos fracos. Quem é teu pai? Deus é meu pai. Tu tem irmãos? Tenho o meu irmão mais velho. Como se chama? Jesus. Jesus de Nazaré. Eu sou fraco? Será que não está na hora de a gente começar a encontrar a nossa felicidade na confiança de que somos, sim, filhos de Deus e irmãos de Jesus? É bom que paremos para pensar um pouquinho nisso. Sabermos que temos Deus Pai misericordioso, justo e bom, e a Jesus como nosso guia e modelo. E começarmos a ter uma relação mais íntima com o Pai e com o irmão. E nessa relação mais íntima, nos tornarmos cada vez pessoas mais felizes. Felizes diante das construções positivas que nós vamos realizar em nós. Felizes diante de todas as construções do bem que se estabelecerá em nós. A vida é feita de escolhas. E nosso Pai, juntamente com nosso irmão Jesus, confia e acredita sim em nós. E eles contribuem favoravelmente conosco para que a gente faça os devidos acertos para a nossa vida futura, ascendente e feliz. Vivemos ainda, é verdade, em um mundo de provas e expiações, de muitas dores, de muitas lástimas. Mas o nosso espírito almeja o tempo todo a felicidade. Só que nós não entendemos como vamos alcançá-la ainda. Mesmo tendo esse roteiro maravilhoso em nossas vidas, que nos alegra, que é Jesus de Nazaré. Como estão nossas relações com esses ensinamentos? Como estão nossas relações com Jesus? A gente tem dado gosto ao nosso irmão? Tem o tornado feliz todas as vezes que a gente conquista uma nova virtude? Ou será que nós ainda somos estacionários nos erros infelizes que a gente ainda carrega? Quais são nossas necessidades para alcançarmos verdadeiramente essa vida futura feliz? Quanto ainda carrego em meu íntimo, em meu estado moral, imperfeições que entravam o meu progresso espiritual? A quem devo recorrer? Ao Evangelho de Jesus. E termos humildade suficiente para entendermos que, enquanto continuarmos insistindo em não segui-lo como guia e modelo para todos nós, não encontraremos a nossa felicidade. A gente precisa se reconhecer forte e feliz pelas descobertas daquilo que verdadeiramente importa nas nossas vidas, na condução de nossas vidas. Todo gesto nosso que vai atender à lei de amor, às leis de Deus, amplia os nossos sentimentos de fraternidade uns para com os outros, encontrando essa facilidade ainda que não é, essa felicidade ainda que não é deste mundo.
Se eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo, eu estou escolhendo ser fraterno com meus irmãos. Encontrar o sentimento de fraternidade com todos aqueles com os quais convivo. Eu estou tentando construir em minha vida a paz que ainda não tenho. E que é preciso que ela se estabeleça através desse desejo da gente de atender essa lei de amor. Mudanças significativas, reforma íntima, melhoria nas nossas sintonias espirituais. Esse desejo nosso de mudança, de seguir o Evangelho, gente, de atender aos ensinamentos de Jesus, contribui favoravelmente para que espíritos benfeitores, amigos, se aproximem de nós, nos intuindo, nos dirigindo para dias e caminhos mais felizes. E a escolha é sempre nossa. E Jesus é esse roteiro para nós que nos faz lembrar que através dessa mudança positiva de atitude, nós estamos dizendo ao mundo espiritual: aproximem-se de mim os benfeitores amigos, para que através deles eu me faça instrumento de Deus, que eu me faça um instrumento de paz, como pediu Francisco de Assis. Imaginem vocês a alegria daquela mulher que sangrava. Imaginem vocês a alegria daquele homem que chegou até Jesus pedindo que curasse o seu filho porque estava endemoniado. Eu fico imaginando o dia seguinte de cada um desses nossos irmãos que tiveram essa história próximo de Jesus. Imagina, a pessoa passou 12 anos sangrando com um problema de saúde na qual ela sangrava. Imagina a alegria dessa criatura no dia seguinte, sabendo que estava curada. Já paramos para imaginar? Imagina a alegria daqueles 10 leprosos que pediram a Jesus que os limpasse. E Jesus, por conta da fé que cada um carregava, os curou. A alegria de cada um em conseguir verdadeiramente encontrar a cura através da sua fé e através da busca pelo Mestre Jesus. Mudanças significativas, reforma íntima, melhora nas nossas sintonias espirituais, refletindo o sentimento de autorrealização. É isso que precisamos fazer. Para que a gente possa ter o sentimento de dever cumprido. Para que a gente possa trabalhar mais dentro dessa evangelização moral que a gente precisa realizar em nós. E o melhor livro é aquele que mais nos deu o exemplo. Jesus de Nazaré. Ele deu o exemplo para que nós pudéssemos imitá-lo. Sabemos o quão longe estamos da evolução espiritual, moral de um espírito como Jesus. Mas ele veio para nos ensinar, ofereceu o seu evangelho de amor e de liberdade. Esse evangelho que nos liberta de nossas ignorâncias e faz a gente entender o seguinte: nós estamos no mundo, mas não precisamos ser do mundo. Será que dá para entender qual é essa proposta de Jesus para nós? Nós somos seres espirituais vivendo no mundo carnal. Nós não somos seres carnais vivendo no mundo espiritual, não, gente. Faz-se urgente e necessário que nós tenhamos essa grande alegria em nossas vidas, que é receber o Evangelho de Jesus, raciociná-lo, compreendê-lo e entendê-lo de coração, para que a gente possa colocar ele em nossas vidas práticas. No livro Revisão do Cristianismo,
de José Herculano Pires. José Herculano faz uma reflexão bem interessante a respeito de nós, e Jesus como filhos de Deus. Nós, que temos o mesmo Pai que Jesus tem. Nós que temos a Jesus como nosso irmão mais velho. Olha o que ele diz, ó. J. Herculano Pires, Revisão do Cristianismo. Ele diz assim, ó. Jesus de Nazaré não é filho unigênito de Deus, cuja paternidade não decorre de gerações biológicas. É um filho de Deus como todos nós, com a diferença apenas do seu grau de evolução, que é muito mais do que podemos supor. É muito mais do que podemos supor. E nós que aqui nos encontramos, já somos criaturas, filhos de Deus, muito mais evoluídas do que já fomos no passado. Não é porque estamos em um planeta de provas e expiações que nós somos de todo mal. Não. A grande maioria de nós que aqui se encontra nesse momento já carrega em si muito de bom e de bem, porque já construiu isso em suas vidas. Mas é bom que a gente fique antenado. Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso irmão maior. Terei eu condições de um dia chegar a ter um grau evolutivo igual ao de Jesus? Ele disse para a gente que sim. Vós podereis fazer tudo o que eu faço e até mais. Vocês se lembram disso? Está lá no Evangelho. É a promessa do Cristo para nós. Isso nos traz alegria, felicidade, porque sabemos do que somos capazes. Sabemos do que já construímos até hoje, de bom e de bem, de significativo para nós e para muitos outros do nosso convívio, sejam eles encarnados ou desencarnados. E a doutrina espírita, essa doutrina consoladora, que nos foi oferecida como consolador prometido por ele, está aí, de portas abertas, oferecendo a todos nós, em cada livro, em cada exposição, em cada grupo de estudo, o manancial necessário para que a gente possa se alimentar de esperança, de alegria, por um mundo melhor e mais feliz, de uma vida mais feliz. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela diz para nós que Jesus veio para todos nós. E veio mesmo. Os ensinamentos de Jesus, se tivessem sido propagados por todo o mundo, talvez tivessem atingido nações de forma muito mais forte, de forma muito mais definida, para que a gente pudesse questionar as nossas ações. Joana diz assim, ó. Nasceu Jesus em Israel de forma que se cumprissem as profecias. No entanto, ele não pertence a um povo, a uma raça, a uma época, sendo de todas as nações e de todos os tempos, sem compromisso específico com quaisquer que lhe queiram disputar a dominação. Ele, Jesus, asseverou com severidade que tinha outras ovelhas que não eram daquele rebanho, confirmando a sua independência e total liberdade de ação em relação a todas as criaturas humanas. Vejam como é interessante a reflexão de nossa irmã Joana de Ângeles a respeito do papel de Jesus para toda a humanidade. Imaginem vocês para nós cristãos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de mim.
lembrou Jesus a nós. Mas quantos ainda não entenderam a proposta desse bom pastor, desse irmão que nos conduz para uma vida mais feliz, desse irmão que trouxe para nós o seu evangelho como um roteiro para uma vida mais feliz? Quantos ainda não entenderam ou não entendem a alegria de ter ou de estar com Jesus? Quantos ainda não entenderam que nós precisamos amar mais do que sermos amados, compreender do que sermos compreendidos? Quantos nós ainda não nos apercebemos que é dando que se recebe, que é perdoando que se é perdoado? Todos nós um dia seremos salvos de nossa ignorância espiritual com vistas à nossa felicidade futura. Mas a escolha é sempre nossa. A escolha é sempre nossa em relação ao que estamos construindo de positivo em nossas vidas, em relação a esse evangelho salvador, em relação a essa proposta de Jesus que tanto nos alegra. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que nós estejamos alegres, felizes, com Jesus e por Jesus. Ele que é o nosso guia, o nosso roteiro, o nosso modelo para todo sempre. Ele que um certo dia esteve aqui, com o olhar mais belo que já existiu. Ele que tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. A sua voz falava só de amor. Todo gesto seu era de amor. E a paz ele trazia no coração. Que estejamos com ele, vibrando sempre para que nossos corações se alegrem de termos a Jesus de Nazaré como nosso irmão, filho de nosso Pai, e que está o tempo todo esperando de nós a nossa alegria, a nossa felicidade futura, de acordo com as nossas escolhas. Que Deus nos abençoe. Que o ano que vem traga para cada um de nós a coragem, a reflexão e o desejo sincero de seguir com Ele, que tanto nos alegra. Que o Natal possa trazer para cada um a lembrança da luz que veio ao mundo, contribuindo favoravelmente com cada um de nós para a nossa felicidade e alegria futura. E que assim seja.